O, es- o estudo desse princípio nos ocupará agora. O eterno devenir do ser é guiado por lei perfeita e matematicamente exata. O transformismo evolutivo universal obedece a um princípio único. Eu vos exporei esse princípio, que encontrareis na infinita multiplicidade das formas, idêntico e constante, e vos traçarei a linha do seu devenir, a trajetória da evolução, uma linha absolutamente típica que se pode denominar matriz do transformismo universal, uma trajetória que todos os fenômenos, os mais díspares, seguem em seu processo de desenvolvimento. Princípio absoluto, trajetória inviolável. Cada fenômeno tem uma lei e essa lei é um ciclo. Cada fenômeno existe enquanto se move de um ponto de partida para um ponto de chegada. Existir significa mover-se segundo essa linha de movimento, que constitui a trajetória do ser. Vou só fazer um comentário, né? Queria muito que o Paulo Vitor estivesse aqui nessa parte, né? Mas eu acho que como a gente não vai andar muito, porque ele vai conseguir dar muitos exemplos. O que ele vai apresentar aqui, e às vezes eu já vou colocando um pouco a ideia só para ficar mais fácil quando ele for lendo, é que tudo que existe, ele vai seguir uma trajetória que é um padrão. É um padrão que, se observar, tudo vai seguir esse padrão. E é um padrão evolutivo dimensional, né? Ele apresentou 3 dimensões, que é a dimensão da matéria, da energia e da consciência. E depois ele vai ampliar, que são muitas para cima, né? Existem muitas outras dimensões. E que ele vai seguir um caminho espiralar. Ele sobe, vai chegar no seu máximo e vai retornar dimensionalmente, né? Então, todo é um processo dimensional. É um processo de expansão dimensional até chegar no seu ápice, e depois ele vai retornar dimensionalmente até num ponto que é um pouquinho mais alto e retorna nesse movimento, e vai ficar nesse movimento. Ismael, eu fiquei lembrando da nossa irradiação, que a gente sai de um lugar, né, vai para a fonte, depois a gente chega no salão, e daí vem o vórtice, né? Me remeteu a isso, né? De ir e de voltar em espiral. Tem a ver? Faz sentido isso? Super faz, né? Porque, de certa maneira, à medida que a gente vai subindo, é um processo de expansão vibracional mesmo, né? Quando a gente fala a questão de se elevar, não é que a gente está se elevando, né? A gente está elevando a frequência, elevando a dimensão, de certa maneira A gente vai para a fonte, até se ajustar naquela frequência, e ainda vai para uma mais alta ainda, e depois retorna, e a gente chega aqui num ponto mais alto, né? A gente já termina melhor, e de certa maneira é esse o caminho. E que lembra o próprio caminho da vida, o ciclo da vida, que é a criança, e aí vai até chegar no adulto, quase que num ápice de ação, de frutos que ele gera, e depois ele vai na fase idosa até a desencarnação, né? Então é como se fosse o ciclo da vida. Eu vou até também fazer um exemplo, né? Tem alguns terreiros de Umbanda que eles seguem o que eles falam a gira, né? A gira são os trabalhos espirituais dele. E muitos eles seguem a ideia da gira como a gira da vida, né? Então são só alguns que fazem isso, né? A gira da vida. Então começa com primeiro incorporação de crianças, depois dos caboclos, depois dos pretos velhos, dos pais velhos, né? Então vai sendo esse caminho que faz esse ciclo, né? E aí muitos terminam com o Exu, como se fosse a transição novamente para fechar
essa gira. Mas a ideia é mais ou menos essa, do ponto de vista que ele vai apresentar aqui dos fenômenos. Mas sempre dimensional, né? Esse que é o ponto. Não é espacial que ele vai ficar. Tem alguns que eles vão ter esse movimento espacial, mas o ponto é sempre uma questão evolutiva dimensional. Vamos lá. Iniciando o capítulo 22. Aspecto mecânico do universo. Fenomenogenia. A trajetória típica dos movimentos fenomênicos, expressão sintética do seu devenir, é a linha que já encontrais no mundo físico, no nascimento da matéria. É a linha das formações estelares, nebulosas e planetárias, isto é, o vórtice. A espiral. Ela exprime a fenomenogenia e seu estudo conduzir-vos-á a nova concepção cosmogônica. Esse texto está parecendo um trava-língua. Procedamos à sua análise, começando pelos conceitos mais elementares e caminhando com ordem do simples ao complexo, para evidenciar o melhor conceito. Expressá-lo-emos também com diagramas. A figura 1, que é essa daqui, ó, diagrama da progressão, da progressão evolutiva em sua mais simples expressão retilínea. A figura 1 representa a lei do caminho ascensional da evolução, em sua expressão mais simples. A abscissa horizontal indica a progressão da unidade de tempo e a vertical a progressão dos graus de evolução. Isso nos aparece aqui em sua nota fundamental e característica dominante de caminho ascensional linear contínuo. Acho que esse é o primeiro exemplo fácil que todo mundo compreender que esse livro dá, né? Que é uma simples gráfico e quanto mais aumenta o tempo, vai aumentando também o teu conhecimento, a tua progressão nos mais diversos níveis, né? Então aqui embaixo é o tempo e na vertical seria a sua evolução, né? Acho que foi a explicação mais simples que esse livro já deu para a gente. Ele vai ainda complicar um pouquinho, ele vai começar a colocar uma dimensão o processo espiralar. E aqui, essa evolução, ele está apresentando essas dimensões aqui, ó, que é o gama, que é o beta e que é o alfa. Né, então, como se fosse o ser, ele vai subindo dimensionalmente. E ó, tem dimensões acima, né, acima do que o que seria essa consciência, né, que ele vai chamar aqui de uma superconsciência, que é para onde a humanidade está trilhando, né, que é algo além, é como se fosse uma estrutura na dimensão espacial, ela ainda é além do concebível a energética, né, no nível energético é além do concebível o da informação, mas ainda tem algo além ainda. E eu vou só, até para ficar registrado aqui, talvez para futuras pessoas que estão escutando, é um dos pontos que eu acho que é muito bonito, né? Até quando o Paulo Bittar estiver aqui outro dia, como ele vai repetir, eu vou até colocar esse ponto para escutar, né? Porque é bom que o Paulo Bittar, ele dá outras visões desse processo, que ele vai colocando aqui uma evolução contínua. E existem algumas versões da explicação da complexidade, aonde ela tem dimensões que são dimensões fracionárias, né? Então, que é chamada a ciência dos fractais, que é uma das áreas que eu mais trabalho, onde a gente vê a natureza em dimensões fracionárias.
quando a gente vai ver o padrão, por exemplo, de uma árvore, de uma folha, e vai ver realmente a estrutura dela, ela não necessariamente ela tá uma folha em 2 dimensões ou em 3 dimensões, que é uma dimensão bem fininha ali da espessura da folha. Não, quando a gente vai fazer os cálculos das inervações, ela dá umas dimensões fracionárias, né, que é 2,3, é chamada geometria fractal. E aqui, quando ele coloca essa evolução dimensional, é basicamente isso, né? Em vez de ser uma dimensão, 2, 3, ele vai cada vez mais ampliando essa dimensão em uma evolução, por exemplo, da dimensão de energia para a dimensão informacional, ele vai cada vez mais ampliando até conseguir passar. Ismael, essa coisa da fractal e também do desenvolvimento tudo em espiral, você sabe mais ou menos a relação que isso tem com aquela sequência de Fibonacci? Nossa, super tem. A relação de Fibonacci, ela está ligada com várias expressões padrões na natureza, que ela está ligada com uma proporção chamada proporção áurea. E aí a gente ainda não sabe o motivo de por que a natureza ela reproduz tanto esse padrão, né, essa série de Fibonacci, que está ligado a essa curva, ligado à proporção áurea. Mas é interessante que até quando a gente vai nos estudos de quântica, né, porque quando a gente segue pelo caminho da física, a quântica é uma quântica que é bem pesada, é muito cálculo, sabe? E aí a gente vai estudar o átomo de hidrogênio, até no átomo de hidrogênio, quando a gente vai estudar as funções de onda, umas coisas assim bem, ele surge a proporção áurea, sabe? Então é um padrão que está aí na natureza, mas que deve ter uma relação com essa trajetória típica, né, que todos os fenômenos têm, mas a gente não sabe ainda o motivo. Qual é esse padrão mais substancial que gera isso, sabe? Eu descobri recentemente que essa sequência faz parte, né, da imagem que ela cria, faz parte da geometria sagrada. E é uma coisa meio doida, né? Porque eu fui ler, né? O número seguinte é sempre a soma dos 2 anteriores, né? Quer dizer, como é que se chega a isso? E eu vi, como tu falou da natureza, existem milhares de exemplos na natureza onde você encaixa essa sequência perfeitamente, né? Com a espiral que ela cria, né? E a geometria sagrada, a geometria sagrada ela é profundamente espiritual, né? Porque os processos espirituais e energéticos, eles são muito fluidos, eles são muito plasmáveis. E existem determinadas formas, que são formas de ressonância, formas em que aquelas energias, elas se mantêm em ressonância, se mantêm estáveis. E que está muito ligado com a geometria sagrada. A geometria sagrada, no fim das contas, é uma expressão de estabilidade, de formas que são tão plásticas. E a natureza, na sua expressão mais concreta, de certa maneira, ela é a expressão desse padrão de geometria sagrada, né? Então, falar proporção áurea, uma conexão com a geometria sagrada, né? Nossa, completamente, porque se a gente percebe essa proporção, esse padrão, é porque nas estruturas que alicerçam, aqueles princípios governantes, estão ligados com a geometria sagrada que mantém isso, de certa maneira está ligado com esse padrão que a gente vê nas partes mais concretas, né, da natureza. Posso dar uma contribuiçãozinha? Claro, nossa, que bacana! O meu pai tem uma propriedade, a gente produz soja e está trabalhando com homeopatia para não usar agrotóxicos, a gente trabalha homeopatia e eu que estou estudando.
E a gente divide as lavouras pelos fractais. Dependendo dos fractais, não produz. Dependendo, a gente usa para atrair inseto, tipo, para atrair abelha para polinização. Então, mas é muito complexo, né? A gente precisa, mas já tem fotos dos lugares que já mostram os fractais, da onde a gente pôr aonde pôr a homeopatia, aonde pôr a a vegetação que vai atrair pássaro, aonde a gente vai pôr a vegetação que vai atrair insetos, para não precisar usar nada de agrotóxico na lavoura. É bem legal, só que é complexo a gente chegar lá. Mas já tem muita gente que estuda isso e está pondo em prática há bastante tempo. Isso aí é uma expressão assim, quase que divina, né? Porque você colocar em prática uma coisa que é extremamente espiritual, né? Intuitiva, né? Deixar a natureza cuidar da natureza, né? E é bem isso que o Ismael falou. A ideia é trazer o equilíbrio para a natureza ir reagindo e ter um produto também, no final, ter um alimento que seja mais pleno, né? Porque hoje o que a gente vê é que está produzindo alimentos sem nutrientes. Então, quando a gente usa os fractais, usa a homeopatia, a gente equilibra a energia tanto da semente, como da planta, como do solo, como do ambiente em si. E é um negócio tão legal que a gente trabalha até com os ancestrais, com da onde veio a terra, com a família que tá envolvida, com questões de gratidão, de honrar os ancestrais. É muito legal. Nossa, muito legal. Que profundidade. Legal é pouco, Ana. Legal é muito pouco. A gente vai para o 2º ano agora, né? O ano passado deu uma seca, mas é incrível, assim. A gente vê a reação principalmente das pessoas que trabalham, né? Todo mundo, às vezes dá tudo errado, todo mundo feliz igual, é incrível. Cria um campo energético mesmo incrível. E se a gente for remeter isso, né, à cultura indígena, que tanto trabalhou isso inconscientemente até, né, da natureza pela natureza, para a natureza, né? É isso aí. Nossa, Ana, que sensacional. Ó, com certeza eu vou querer depois, ou um dia você pode até nos explicar mais isso, porque, olha, os fractais, eu preciso me segurar. Eu amo, né? Eu trabalho, a minha área é uma área que é área de padrões. Uhum. E aí eu trabalho constantemente com os fractais, né? Então já o meu doutorado já foi com os fractais, a geometrias fractais, e isso mexe comigo, desde a época da graduação, a ideia dos fractais, como os padrões, estudar isso, me toca muito, muito forte, muito forte. E inclusive, já vários trabalhos que eu fiz, trabalhos de TCC com estudantes, foi nessa parte de fractais. E teve uma delas, né, o Paulo Brito foi até da banca do TCC, Não, na verdade ele foi um dos orientadores que eu estava fazendo, aí eu chamei ele e a Dulce, que é uma professora da biologia para fazer, que a gente foi fazer com a estudante, ela calcular a dimensão fractal de folhas do cerrado. E foi um trabalho super bacana, porque tinha todo um processo onde, como que a gente ia obter todas as inervações, as informações, e é algo que eu amo profundamente. E a questão da homeopatia, o meu pai ele era médico homeopata, né? Então a gente cresceu com homeopatia. E interessante que depois que meu pai faleceu, a minha mãe foi organizando as coisas dele e tinha um certificado do meu avô que também tinha feito homeopatia. A gente nem sabia disso. A gente não sabe se isso influenciou meu pai. E aí o Gustavo, que é o meu primo, né, que a maioria aqui conhece, ele já teve encontros com meu pai e lá ele continua trabalhando com a homeopatia. Mas aí ele fala assim, olha, aqui é um nível muito mais profundo, um nível energético, e a homeopatia ele está lidando com isso. Um momento em que a ciência entrar na ciência energética, dessas organizações de energia,
a homeopatia ela vai vir à tona, sabe? Então, atualmente, a ciência, como ela não adentrou ainda na ciência da energia, ou seja, das organizações da energia, ela não entrou ainda. A ciência ainda está no fóton só como um pacote de energia, ainda não começou a trabalhar como que ela se organiza, formando moléculas energéticas, formando estruturas. Isso ainda ela não adentrou ainda nesse ponto. Quando ela adentrar, a homeopatia, aí que ela vai vir com força e explicação para ela, né? A explicação mesmo das suas bases. Olha que legal, incrível. Eu estou fazendo uma forma em biofísica para diversos tratamentos de saúde. A gente faz desintoxicação tudo com frequência. Tem tipo um escaldapés, um dos equipamentos. Você manda a frequência contrária, capta e sai na água as toxinas. É incrível, assim, gente, eu tinha uma amiga que tinha um problema há mais de 20 anos, a gente fez uma sessão, passou, zerou o problema dela, só uma intoxicaçãozinha, e é só com frequência que a gente trabalha, é incrível, incrível. E dá de fazer a distância, dá de pôr num cartão magnético, dá de pôr em água, e é o mesmo princípio da homeopatia, né? E já está super difundido, eles têm tratamento para câncer, é incrível que você capta no equipamento o tumor, manda invertida a frequência e combate o tumor. São coisas assim, é inacreditável o que já está acontecendo aí. Qual é o nome dessa metodologia, É biofísica. Que bacana, nossa. Ixi, a gente ainda vai conversar bastante sobre isso. Muito bacana. Eu quero saber mais disso. Você já vê até muitos tratamentos com musicoterapia que são baseados na frequência que a música toca, né? Para determinado... É isso aí, o equipamento trabalha com som. A gente tem um software, mas capta o som do computador que vai para o aparelho e a pessoa recebe num eletrodo, ou vai para a água num eletrodo, mas é tudo pelo som. É isso mesmo, é a mesma coisa que você escutar uma música para elevar a sua vibração, só que tem um banco de dados mundial que no mundo todo as pessoas estudam isso. E daí é de domínio público. Daí fica nesse banco as frequências. E você vai usando, pode usar com gráficos radiestésicos, pode usar por esses aparelhos. É muito legal. Eu tenho visto, é um movimento crescente assim, numa proporção quase geométrica. Está muito grande isso aí. Cada vez você vê mais sites, mais pessoas falando disso. E muitos sites mostrando, apresentando músicas terapêuticas, tudo baseado em frequência. É incrível. Nossa, gente, isso super me interessa, viu? Também me interessa. Não sei como é que eu vou acessar isso, mas me interessa demais. Eu não sei se isso também tem a ver com agricultura biodinâmica, Ana. Tem também. O biodinâmico é como se fosse ainda um plus nisso tudo, né? Porque o biodinâmico capta a energia do cosmos para agir no físico. O biodinâmico é como se fosse uma conexão com o cosmos, né? Para agir no físico. Mas é tudo, a gente trabalha tudo junto, homeopatia, frequência e o biodinâmico, e daí no físico com micro-organismos, com micronutrientes. Mas isso para a pessoa também, a lógica é a mesma. Gente, bacana demais, viu? É um tema aí que realmente eu vou querer depois conversar. Todos esses assuntos ligados a possibilidades, né, trabalhos que estão adentrando em um tipo de ciência energética, me interessa, porque é algo que eu tô querendo começar a desenvolver a intuição disso, sabe? Como que
pode organizar essas ideias e sistematizar essas informações perante a tantos trabalhos que estão acontecendo, porque são tantas coisas. E eu peguei um livro em espanhol, que é um livro que é sobre um pesquisador que só foi pegando experimentos reais, envolvendo questões de energias. E aí a gente vê que existem muitas coisas, sabe? A gente só tem que começar a organizar e tentar sistematizar essas informações. Então isso tudo, nossa, me toca muito fundo. E isso está intimamente relacionado com o que a gente tem discutido já há alguns dias, né? Que é a respiração e a manipulação do prana. Isso é intimamente relacionado. E tem outra coisa incrível, eu até puxei o assunto por causa da questão da sequência de Fibonacci e da geometria sagrada, né, e da proporção áurea. Porque até na homeopatia, até a gente indicar quantas gotas a pessoa usa, e tudo está ligado à proporção áurea. E também aos números de Tesla, né? E é incrível, tem gente que às vezes toma assim 10 gotas, não funciona. Toma 3 gotas, a homeopatia funciona. Então é impressionante a diluição também do remédio. Se é 6CH, se é 12CH, às vezes a pessoa usa 20CH, não funciona, usa 12 funciona. E tudo isso a gente vai testando na radiestesia, vai. Com o tempo, quando a gente começa a confiar na intuição, a intuição vai mandando, né? Mas até para aplicar na lavoura, às vezes tem assim, um tonel de 400 litros de água com os insumos para aplicar na lavoura. E daí eu vou testando com um pêndulo, com alguma coisa, quantas gotas por lá. Às vezes é assim, 3 gotas, às vezes 9 gotas naquilo já vai fazer. E depois para você aplicar na lavoura é 1 litro. É incrível, assim, e é justamente isso. Você manda aquele comando energético e o ambiente vai respondendo. E tá tudo ligado, né? Eu fico imaginando que isso possa. Eu fico imaginando que isso possa ser usado também para recuperação de áreas desmatadas, né? Com certeza. A gente faz o Trabalhar os oceanos também. Para fazer a base, por exemplo, dos micronutrientes, para pegar energia, para dar um impulso nas lavouras, a gente vai numa mata o mais íntegra possível, pega um tanto de serrapilheira, pega um tanto lá e faz um bioterápico. Mistura na água, dinamiza um tempo, e daí pega essa energia do equilíbrio e manda para a lavoura, para onde a gente quer trabalhar, né? E no caso de uma recuperação de mata, seria a mesma coisa. Pega uma mata semelhante, pega às vezes uma colherada assim, de serrapilheira, pega um pouco de terra, um pouco do que tem por cima, mistura na água e dilui e vai aplicando até com spray, até jogar assim, em outro lugar. É incrível.